Henker que vive duas vezes, capítulo 192. Tradutor, HH Editor, Quintas-feiras. Que diabos? Ouvi dizer que ele estava meio maluco, mas não sabia que era tão ruim. Ouvindo o choque de Shannon e Haryeong, Yeon-woo voltou-se para perguntar a Galliard. O que é tudo isso? Galliard sorriu ao ver o tremor de Yeon-woo. Yeon-woo, que sempre pareceu uma boneca fria, finalmente parecia um humano. Bem, isso era esperado, já que Galliard também ficou chocado quando viu este lugar pela primeira vez. Da colina até a casa de campo, havia árvores do diabo crescendo por toda a terra. E todas as árvores tinham flores roxas. Galliard cruzou os braços e bufou. Você não consegue ver? É uma fazenda. Yeon-woo fez uma expressão estupefata. Árvores do diabo poderiam ser cultivadas? Se isso fosse possível, a espécie dracônica já os teria cultivado há muito tempo. E eles não teriam sido extintos. Galliard falou com um sorriso, como se entendesse o que Yeon-woo estava sentindo. De acordo com Bran, os demônios são apenas seres simples criados a partir de plantas, então eles crescem se você apenas lhes der água e fertilizante. Os demônios mostram descontentamento com a declaração de Bran. Um desconhecido rei demônio está furioso. Um grão-duque diabo desconhecido amaldiçoa Bran. Foi bloqueado pela barreira do Deus. Foi bloqueado pela barreira do Deus. O contato com o exterior foi parcialmente bloqueado porque a barreira foi reforçada. Mesmo o 98º andar não consegue fazer nada. Comparar demônios com plantas obviamente os deixaria loucos, mas mesmo que estivessem loucos, havia um limite para o que poderiam fazer. Além disso, o ser de Bran era de um nível que nem mesmo os demônios poderiam tocá-lo facilmente. Mas como ele fez isso? O fato de ele cultivar apenas flores roxas significa, não são apenas demônios que podem ser criados, mas também demônios. E se você pudesse criar demônios intencionalmente, que fossem poderosos o suficiente para enfrentar os deuses? Foi horrível só de pensar nisso. Mas no momento em que pensou nisso, Yeon-woo sentiu como se tivesse levado um golpe na cabeça. Ele rapidamente abriu seus olhos dracônicos para verificar a fazenda. Ele estava certo. Foi exatamente como ele esperava. Ao longo da fazenda havia um grande círculo de transmutação. Foi um círculo de transmutação feito com o bem mais precioso de Bran, o livro de Mercúrio. Galharda. O que? Bran está planejando travar uma guerra contra Elohim, não? A torre inteira? Por que você acha isso? Os olhos de Yeon-woo se estabeleceram profundamente. Se não, por que ele está se preparando para subjugar demônios? Isso faz sentido? Subjugar demônios. Não há como isso ser possível. Shannon e Haryeong não conseguiam contar quantas vezes foram surpreendidos desde que entraram neste mundo ilusório. Demônios eram seres que pareciam deuses. Claro, havia demônios tão fracos que não conseguiam chegar ao 98º andar. Mas os demônios ainda eram seres notáveis que causaram a extinção da espécie dracônica. Bran iria subjugar tais seres? Mesmo que Bran tivesse a identidade do deus Brahma, parecia impossível. Isso não seria perigoso, mestre? Rebecca, que estava observando em silêncio, saiu para observar a floresta dos demônios. Até para ela parecia estranho. O círculo de transmutação foi o resultado de diferentes tipos de alquimia e magia negra, mas poderia ser organizado em 5 processos gerais. A primeira foi que deu às flores do diabo os nutrientes de que necessitavam. A segunda foi que estimulou os genes para que as flores do diabo roxas pudessem adquirir sua cor mais rapidamente. A terceira foi que fez com que as espécies demoníacas recém-nascidas se alimentassem, e a quarta foi que as espécies demoníacas mais fortes foram usadas como sacrifícios para invocar algo. Um círculo de invocação de demônios. E neste ponto, o quinto processo foi ativado. Um círculo de selamento. No momento em que os demônios aparecessem, a magia lançada para prendê-los seria ativada. Deles, havia magia com a qual Yeon-woo estava familiarizado. Existe até ferro divino na forma mágica. Isso é possível? Yeon-woo ficou curioso sobre o conhecimento de Bran sobre alquimia. Foi porque ele era um deus? No entanto, havia muitas seções incompletas do círculo de transmutação. Bran parecia estar fortalecendo a barreira e terminando o círculo de transmutação quando saiu. Parece que ele normalmente usa os 2 primeiros processos para obter as flores do diabo e está salvando os outros 3 processos para invocar demônios mais tarde. Quanto mais ele olhava, mais complexo era o círculo de transmutação. Galliard ficou um pouco surpreso quando o espírito apareceu, mas não pensou muito nisso, já que os elfos estavam acostumados com espíritos. Ele apenas riu levemente como se fosse divertido. Subjugação demoníaca, você diz. Na verdade, é semelhante, mas diferente. Posso perguntar os detalhes? Você viu Sesha, certo? Sim. Não sei se você sentiu isso, mas aquela criança não pode viver muito. Yeon-woo fechou a boca. O sorriso de Galliard tornou-se amargo. Não sei se é porque ela é quarter ou outra coisa. Sesha era fraca desde o nascimento. Mesmo que lhe demos o melhor remédio, ela só melhorou momentaneamente. Ela ficaria acamada logo depois. Yeon-woo acenou com a cabeça em compreensão. Quando conheceu Sesha, ele sentiu que ela era fraca. Os dragões humanos eram criaturas que tinham dificuldades em nascer.
por razões biológicas. Eles eram filhos de duas espécies completamente diferentes. Eles tinham um potencial imenso, mas era difícil para eles nascerem saudáveis. E ela era um quarto. O antigo Calato sabia disso e foi por isso que dividiu seu poder em 8 etapas. Mas uma vez ela melhorou. Deve ter sido quando ela engoliu a bênção do demônio. Galliard assentiu com a cabeça. Correto. Na verdade, não faz muito tempo que Sesha consegue correr assim ou comer lanches. Como que você preparou? Yeon-woo pensou nos olhos de Sesha que brilharam durante todo o tempo em que ela comeu. Mas mesmo isso está começando a apresentar falhas. Parece que ela ganhou imunidade a isso. Yeon-woo percebeu o motivo do círculo de transmutação. Então você vai ter um demônio totalmente crescido e... Sim, quando um demônio estúpido aparecer, vamos selá-lo e fazer com que Sesha o absorva. Yeon-woo riu involuntariamente, incrédulo. Pensar em pegar um demônio para salvar uma criança doente foi incrível. Mas passar por isso foi ainda mais incrível. Ele é um tolo pela filha. Bran era exatamente assim. O que aconteceu entre Sesha e Bran? Bran não é como o que ouvi sobre ele. Ele é muito diferente, certo? Galliard sorriu. Na verdade, eu também não sei muito bem. Ele está mantendo a boca fechada sobre esse assunto. Mas uma coisa eu sei com certeza. Galliard levantou um canto da boca. Ele provavelmente até tentará conseguir um deus se Sesha precisar. Yeon-woo pegou um ramo de flores roxas do diabo e voltou para a cabana. Como o que Bran havia dito, havia muitas flores com concentração de 4 ou superior, então ele conseguiu o quanto precisava. Como ainda não era hora de usá-lo, ele os colocou dentro do intrâneo. Você está aqui? Bran ergueu os olhos do livro que estava lendo e ajustou os óculos. Yeon-woo olhou em volta e perguntou. Onde está Sesha? Ela disse que queria dar um passeio, então saiu bem rápido. Parece que você pegou as flores. Você pode colocar o bolso subespacial lá. Yeon-woo colocou o bolso subespacial sobre a mesa e sem querer começou a rir. Agora que ele olhou para isso, tudo dentro deste mundo foi feito para Sesha. O ambiente refrescante da floresta, o lindo interior e a fazenda para fazer remédios. Quanto tempo Bran gastou nisso? Ele realmente era o maior idiota por sua filha. Pensando nisso, ele se sentiu um pouco mais próximo de Bran. Por que você está rindo assim? Bran franziu ligeiramente a testa, ouvindo a risada silenciosa de Yeon-woo. Ele parecia ter percebido que Yeon-woo estava rindo por causa dele. Não é nada. De qualquer forma, o que você está olhando? Bran olhou para Yeon-woo com aborrecimento e respondeu. O livro de Mercúrio. Eu estava verificando se havia alguma seção que eu perdi. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Ele nunca teria imaginado que o livro de aparência normal seria o livro que continha todo o conhecimento de Bran. Além disso, ele sabia que o livro era um grimório que tinha identidade própria. Além disso, você entendeu o que eu te ensinei ontem? Se você está falando sobre trocas de equivalência, estou revisando. Recite. A magia normal funciona sob leis, mas a alquimia tem uma propriedade que equivalentemente recebe e recebe. Conforme a explicação de Yeon-woo continuava, os olhos de Bran mudaram. Embora tenha sido apenas sua primeira palestra, Yeon-woo parecia ter aprendido mais do que esperava. Mesmo que Yeon-woo tivesse o conhecimento do dragão, era mais do que Bran esperava. É porque ele aprendeu com Enova e Victoria? Os dois eram pessoas que Bran já havia conhecido. Ambos estavam entre os poucos que Bran reconheceu. Se Yeon-woo aprendesse com pessoas assim, fazia sentido. Mas, na verdade, isso foi o resultado de Yeon-woo passar a noite usando a diferença horária para tentar entender. Outros podem dizer que Yeon-woo era talentoso, mas ele era assim por fora. Yeon-woo foi alguém que trabalhou por tudo que conseguiu. E ele não é preguiçoso com isso. O acordo estava fechado, mas Yeon-woo era alguém que Bran realmente queria ensinar. Yeon-woo ouviu com atenção o que ele disse. Bran acariciou seu queixo. Yeon-woo provavelmente seria capaz de entender tudo em breve. Ocorreu-lhe que a conclusão do círculo de transmutação não demoraria tanto quanto ele pensava. Taque. Bran fechou o livro de Mercúrio e levantou-se. Me siga, vou te ensinar o que vem depois disso. Cerca de 2 semanas se passaram desde que Yeon-woo veio ver Bran. Yeon-woo estava escrevendo algo em um pedaço de papel no meio da noite, com apenas uma pequena luz para ajudá-lo a enxergar. Ele esfregou os olhos, cansado. Ele não confiava tanto em seus sentidos quanto antes, mas ainda se sentia cansado emocionalmente. Definitivamente não é fácil. Foi por causa do uso contínuo de time difference. Às vezes, seu cérebro parecia estar sendo cutucado. Ele precisava de um pouco de descanso. Nas últimas 2 semanas, Yeon-woo passou todo o tempo estudando alquimia. Ao contrário do que Bran disse no início sobre ensinar-lhe apenas o básico, Bran ensinou muitas coisas a Yeon-woo, e Yeon-woo ficou completamente esgotado tentando entender tudo. Ele nem tinha estudado tanto quando era estudante. Normalmente, ele teria jogado para Bu, mas não poderia fazer isso agora. Felizmente, ele foi capaz de entender isso usando sua diferença horária. Bu e Rebecca também o ajudaram com conselhos. E cerca de 5 dias atrás, Bran começou a levar Yeon-woo com ele quando estava trabalhando em seu círculo de transmutação. Yeon-woo apenas fazia pequenas tarefas e coisas assim,
Mas Yon-woo ainda era capaz de aprender muito. Bran provavelmente também sabia disso. E agora, ele foi capaz de tentar interpretar a tábua de esmeralda. O fato irrefutável, isso é o mais verdadeiro. O fundo é o topo e o topo é o fundo para ter sua existência única. E tudo veio de uma única meditação, tudo está conectado. Ele interpretou o que Leonte disse palavra por palavra e se livrou dos trechos mal interpretados. Com o conhecimento que aprendeu com Bran, ele tentou sua própria interpretação. No papel, ele estava escrevendo e apagando fórmulas diferentes, e o papel acabou amassado nas mãos de Yon-woo. Havia uma pilha de papéis amassados ao lado dele. Isso é tão frustrante. Ele ainda não sabia o suficiente para entender a pedra filosofal, sua cabeça doía pelo fato de que ele ainda não tinha ideia. É uma fórmula divertida toda vez que olho para ela. Uma pedra filosofal. Nunca imaginei que tal coisa fosse possível. Desta vez, eu penso, esta sessão está errado. Se Rebecca e Boo não estivessem lá com ele já teria largado a caneta há um tempo. Vamos fazer isso de novo. Yon-woo respirou fundo e agarrou a caneta. Então. Ranger. A porta se abriu de repente. Yon-woo virou a cabeça em direção à porta. Sasha enfiou a cabecinha pela fenda estreita. Caim. Você está dormindo? Tá. Seu rabo balançava levemente, batendo no chão. Isso significava que ela tinha algo a pedir. As emoções de Sasha podiam ser lidas em sua cauda. Yon-woo largou a caneta e disse, não. Está com fome? Sasha riu envergonhadamente. Yon-woo riu também e se levantou. Ela vagou por aí esta manhã sem qualquer descanso. Ok, vou fazer uma panqueca para você, então espere aqui. É um segredo de Bran. Ok. Sasha colocou a mão na boca. Yon-woo bagunçou o cabelo e foi até a cozinha. Ele tinha ido recentemente à seção externa da torre para pegar ingredientes, então ele tinha muitos. Observando Yon-woo preparar a panela silenciosamente, Shannon e Han-yeong falaram em vozes estranhas. Poxa, nosso mestre fica interessante toda vez que o vejo. Eu nunca teria imaginado que ele era gentil com crianças. Concordo. Yon-woo ficou um pouco surpreso com o que eles estavam dizendo. O que você achou de mim todo esse tempo? Sangue de ferro. Eu não disse nada. Rebecca apareceu ao lado dele e balançou a cabeça. Parece bom, dê-me um pouco também. Yon-woo pensou que seria mais desfavorável quanto mais ele falasse, então fechou a boca. Mas como até mesmo Han-yeong estava fazendo piadas agora, parecia que todos estavam bem próximos agora. Yon-woo colocou a panqueca de Sasha em um prato e levou para o quarto. Na verdade, os dois estavam meio certos e meio errados. Era verdade que Yon-woo gostava de crianças, mas ainda havia uma linha tênue entre aqueles de quem ele gostava e os que não gostava. Felizmente, Sasha estava dentro dessa linha. Mas quando ele voltou para seu quarto, Sasha estava fazendo alguma coisa sentada em sua mesa. Sasha pulou de surpresa, olhando para Yon-woo como se ela tivesse feito algo ruim, e rapidamente saiu da cadeira. Isso é. Eu não vou ficar bravo, então não se preocupe. Coma antes que esfrie. Ok. Sasha sorriu e pegou o prato dele. Seu rabo balançava o tempo todo. Yon-woo sorriu enquanto olhava para Sasha e agarrou sua caneta novamente. Então ele viu os rabiscos de Sasha. Mas algo estava estranho. À primeira vista pareciam rabiscos normais. Mas todos tinham algum tempo de fórmula. Havia uma forma que foi criada com uma proporção áurea. Sasha, você. O que você desenhou? Tentei desenhar nas costas. Sasha deu uma grande mordida na panqueca e respondeu como se não fosse nada. Ela também estava aprendendo coisas com Bran, então tinha muito conhecimento que a maioria das crianças não tinha. Até mesmo um quarter ainda era descendente de um dragão, ao que parecia. No entanto, Yon-woo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Era um método simples, mas era como se estivesse conduzindo Yon-woo por um novo caminho. Depois que Yon-woo colocou Sasha para dormir, ele passou a noite inteira focado em fórmulas. Ele tentou não esquecer sua inspiração e continuou a trabalhar nela. Até agora, eu só pensava na pedra filosofal como algo que poderia fornecer poder mágico sem limites. Sua mão ficou mais rápida enquanto ele trabalhava nela. Desta vez, ele não ficou preso em nada. Mas se não for isso, e na verdade algo que ajude a amplificar o poder mágico. E quando ele chegou na última parte, o sol nasceu. Os olhos de Yon-woo brilharam. Sim, foi isso. A pedra filosofal não era algo que proporcionasse uma quantidade infinita de poder mágico. Foi algo que aumentou exponencialmente. Então é por isso que Nemesis e Nike disseram que era um lugar confortável para descansar. Já que o simples fato de estar dentro fortaleceu o poder mágico, o crescimento das duas bestas lendárias foi rápido. Esta placa contém informações sobre a trajetória do Sol. A última frase da Tábua Esmeralda. A resposta estava lá. O caminho do Sol era na verdade a circulação do poder mágico. Yon-woo estalou a língua. Ele sentiu que entendia porque Leonte e Build não conseguiram terminar a Pedra Filosofal. Eles apenas pensaram que era uma ferramenta para poder mágico. Se não fosse por Sasha, Yon-woo provavelmente poderia ter passado pelo menos alguns anos nisso. Então a parte que mais falta na pedra é a fonte? Lá fora,
O sol estava nascendo. A luz do sol que entrava pela janela brilhava no papel cheio de formas e números. Os olhos de Yon-woo também ficaram mais brilhantes. Uma fonte, ou seja, ele só precisava encontrar uma fonte mágica, embora não fosse fácil. No entanto, algo que Yon-woo poderia usar como fonte mágica passou por sua cabeça. Um demônio? Aquilo que Galliard e Bran procuravam. Se ele conseguisse algo parecido com isso e selasse dentro da pedra filosofal, seria mais que suficiente. Ele pode realmente conseguir uma quantidade, ilimitada, de poder mágico. Talvez eu consiga criar uma fonte mágica equivalente ao coração do dragão. Yon-woo molhou levemente os lábios. Para fazer um verdadeiro coração de dragão, ele teve que alcançar o quinto passo do despertar. Mas se ele conseguisse um órgão que pudesse funcionar como um coração de dragão antes disso. Posso ter 2 órgãos para poder mágico. O círculo de transmutação que Bran estabeleceu. Desta vez, ele teria que pesquisar isso. Yon-woo agarrou a caneta com ainda mais força.